Bom dia. Hoje eu queria falar, e Deus tocou no meu coração, sobre divisão. Em 1 Coríntios 3 está escrito, na versão NVI, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Em Atos 18, Paulo foi para Coríntios e ali ele pregou o Evangelho de Cristo. Ele começou a pregar, algumas pessoas não aceitaram, então ele foi diretamente para os gentios e ele começou a proclamar a palavra de Deus. As pessoas aceitaram a palavra de Deus, eles aceitaram de bom grado e começaram a viver dentro do propósito do que a palavra de Deus ensina. Mas chegou um tempo que chegou Apolo na cidade e depois chegou Pedro, pregando o mesmo evangelho, pregando a mesma verdade. Só que o povo ele começou a ficar dividido. Eles começaram a ficar eu sou do evangelho de Paulo, eu sou do evangelho de Apolo, eu sou do evangelho de Pedro, sendo que era o mesmo evangelho, mas as pessoas começaram a entender do seu próprio modo. E quando eles começaram a entender do seu próprio modo, o que acabou acontecendo? Eles começaram a se dividir. Eles começaram a ter a prática mundana, porque se você estudar a fundo a história, você vai ver que os judaizantes já tinham chegado na cidade e eles começaram a pregar que você ser bem-sucedido na palavra de Deus é você ser rico, é você ter condições. Existiam as mulheres que vinham de Atenas e elas eram bem-sucedidas e começou a haver prostituição, começou a haver carnalidade. Eu acho interessante que a nova versão transformadora diz assim, o mesmo versículo, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por uma natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Ou seja, eles conheciam a palavra de Deus, eles entendiam o que era o Evangelho, mas eles estavam querendo adaptar o Evangelho à vida que eles levavam, quando na verdade deve ser o contrário. O Evangelho são as boas novas. Só que, assim como nessa época, hoje em dia, o que é boas novas? As boas novas do Evangelho é que Cristo veio, é que Cristo se entregou, é que Cristo deu a vida e Ele ensinou que nós deveríamos fazer a mesma coisa, darmos as nossas vidas em prol dessa palavra, em prol desse feito de Jesus. Só que não estavam sendo feito dessa maneira, assim como hoje em dia não é feito dessa maneira. Eu falo com muita tristeza no meu coração que o evangelho pregado hoje em dia me dá nojo. Por quê? Algum colega meu falou assim, pô cara, você não fala assim de coisas boas, né? Você assim, você é radical, você é duro. Eu falei, por quê? O que eu falo? Ele, pô cara, que você não fala assim de vencer? Eu falei, mas eu falei pra você de vencer. A vitória vem através de Cristo. Porque a vitória já foi dada. A vitória já foi dada, mas hoje em dia prega o quê? Você vai vencer, você vai prosperar, você vai conseguir. Só que o evangelho é luta. O evangelho é tribulação. Porque a Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Então alguma pessoa chega e começa a pregar o evangelho da facilidade. E quando você começa a pregar o evangelho da facilidade, você não prega a verdade que liberta. E se as pessoas elas não são libertas, elas não são transformadas. E se elas não são transformadas, elas são mundanas. Elas são mundanas dentro das igrejas. Então tem muita gente dentro da igreja. Eu até coloquei aqui algumas perguntas. Você é um proclamador do inferno? Você tem sido um agente de Satanás? O Deus Todo-Poderoso, Ele te chamou para pregar a sua palavra. Ide e pregai. Ontem nós falávamos sobre isso
no nosso trabalho, no nosso núcleo de discipulado, na casa do irmão Alexandre, e foi uma bênção, porque nós falávamos sobre isso. E de pregar o Evangelho, e na sequência ele faz assim, em Mateus 28, no 19, e fazer discípulos. Eu preciso ir pregar o Evangelho e fazer discípulo. Paulo saiu para fazer discípulo, e quando Paulo saiu para fazer discípulos, ele foi diretamente aos que eram gentios, que não conheciam. Olha o que Deus falou para ele, no versículo 9. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então existia muita gente ali, e Deus falou com Paulo, não se preocupe, não tenha medo. Você já viu esse versículo, não tema, eu sou contigo? E nós precisamos pregar o Evangelho raiz, o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos, o Evangelho que diz, olha só, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que viver em santidade. Eu já tenho falado sobre isso, porta, caminho e alvo. Você tem uma porta, que é Jesus, você passa por essa porta, você tem um caminho, esse caminho é espinhoso, esse caminho é difícil, esse caminho, pessoas da sua família vão atacar você, pessoas vão falar assim, olha, já conheço esse Evangelho, eu já entendo, principalmente quando você fala para alguém que já está afastado. Eu falo, não, você não conhece. Você não conhece, porque quem conhece vive. Quem conhece trabalha em prol de pregar uma verdade, não uma facilidade. Eu não posso chegar aqui para você e dizer assim para você, olha, Jesus te ama. Poxa, beleza, Jesus me ama, eu estou em pecado, mas Jesus me ama, então está tudo bem. Não, não está. Jesus te ama, Ele quer salvar a sua vida, mas para que Ele salve a sua vida, você tem que entender que você é um pecador, porque lá no princípio a matriz foi corrompida, mas hoje nós temos uma nova matriz em Jesus Cristo, e se você andar em sua vida de pecado, você não é salvo em Jesus Cristo. Só que hoje em dia não é mais falado isso dentro das igrejas, é falado o quê? Jesus te ama, venha para cá, fique aqui, e a pessoa fica ali. Ah, eu tô beleza, estou na igreja, eu vou pro culto, tá? E aí o que acontece? Aí a carnalidade começa a entrar. Aí quando alguém fala mais firme, quando alguém chega e fala literalmente a verdade, olha, você está em pecado, você não pode subir no púlpito para você tocar, você não pode trazer a sua palavra porque você está em pecado. Aí a pessoa, o irmão quer ser melhor do que eu. Por quê? Porque é a carnalidade. Porque se ele é espiritual, ele vai ouvir. Se ele é espiritual, ele é ovelha. E ovelha, ela não ataca, bode ataca. Ovelha, ela baixa a cabeça. E esse povo dessa cidade, eles começaram a ficar assim. Eles não aceitavam, eles tinham divisão entre eles, porque um queria ser melhor do que o outro. Imagina se os seus braços, um querer ser melhor do que o outro. Eu, por exemplo, sou destro. Minha irmã que está aqui do lado ouvindo, ela é canhota. E aí eu vou querer fazer uma coisa, o outro braço vai querer fazer outra, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar igual um crucifixo. Minha perna quiser uma para o lado, outra para o outro. Não, o corpo ele tem que andar junto. O corpo ele tem que estar uniforme. Mas se nós somos crentes carnais, nós não vamos andar uniforme. Nós não vamos gostar quando o outro está fazendo, porque o outro está fazendo melhor. Ao invés de eu chegar lá e querer vou ajudar aquele meu irmão ali. Se eu não posso ajudar com aquilo que meu irmão está fazendo, eu vou orar por ele. Eu vou clamar com ele, eu vou estar aqui, eu vou ser um intercessor. Porque eu preciso entender que o propósito é um só, é glorificar a Deus. Então eu estou pegando esse exemplo da cidade de Coríntios, dessa situação que aconteceu aqui específica, para trazer para uma realidade de hoje. Igrejas divididas, corpo de Cristo dividido, denominações. Quando denominações, a verdade, eu já fui da Igreja Batista durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, estou ali na Vida Nova com a minha família. Então, o que acontece? O que eu aprendi lá, eu posso trazer para cá. Mas as pessoas dividem. Não, já fui dali, ali é do fogo, ali é mais na palavra. Quando devia essa diversidade, a diversidade não é uma briga. É as várias maneiras diferentes que Deus tem de agir na vida de cada um, mas é que elas vão se unindo em prol do corpo de Cristo. E quando você se une
em prol do corpo de Cristo, você entende que o importante é que o evangelho cresça, o importante é que o reino avance. Nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres que queiram se sacrificar pelo evangelho. Eu falava ontem, lá na Índia, o que está acontecendo? As pessoas que adoram 3 mil deuses, 3 milhões de deuses, sei lá, eles têm muitos deuses, eles estão queimando os próprios deuses. Por quê? Porque o evangelho tem chegado até eles. Pessoas estão sendo sacrificadas lá, estão sendo mortas. Mataram esses dias mais de 200 pessoas, mais de 200 igrejas sendo queimadas. E aí, nessa hora, se você é um espiritual, você vai fazer o quê? Você vai clamar, você vai querer ir lá, ou vou lá e prego para aqueles que estão queimando as imagens, porque ele entende que existe um evangelho verdadeiro, ou ele vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Me esconder para poupar minha vida. Hoje, aqui no Brasil, qualquer coisa é perseguição. Qualquer coisa é perseguição. Mas nós precisamos entender que o evangelho, no evangelho você vai ser perseguido, porque você não é desse mundo. E à medida que você não é desse mundo, o mundo não vai te entender. E se você deixar o mundo entrar na sua vida, os rudimentos humanos entrar na sua vida, você vai levar-se dentro da igreja. E isso acontece, por que acontecia essa divisão? Porque eles ouviram falar, eles entenderam, mas depois eles pararam de se aprofundar na palavra. E quando você deixa de se aprofundar na palavra de Deus, a Bíblia diz em Timóteo que no final dos tempos iriam ensinado doutrinas de Satanás. Então a doutrina de Satanás ela começa a ser ensinada dentro das igrejas. E aí você acha que você está servindo a Deus, você acha que você está na luz, você acha que o seu comportamento é um comportamento que condiz com a palavra do Senhor. Mas na verdade, você está sendo um proclamador de Satanás dentro das igrejas. Porque você provoca divisão, porque a sua postura provoca divisão. A sua postura não é a postura que atrai, que une, que agrega. Então o que acontece? O reino começa a ficar dividido. E aí você vê assim nos cultos, o culto está uma bênção, o culto está pegando fogo, o culto está vazio, o culto está vazio, Deus não está ali, porque Deus não habita no meio de divisão, porque Deus não habita no meio de bagunça. A palavra que está sendo pregada ali é muito boa, o louvor que está cantando ali é muito lindo. Eu particularmente não gosto de muitos louvores que são cantados hoje em dia. Eu não tenho costume de ouvir rádio, eu prefiro ir diretamente no YouTube, porque aí eu separo aquela música, geralmente os hinos antigos, né? Porque hoje em dia tem muito hino que é bonito, ele mexe com a sua emoção, mas não é um hino que traz, às vezes nem traz a essência da palavra de Deus. Alguns até são contrários à palavra de Deus. E o louvor significa elogio. Eu não sei se todos aqui concordam, mas eu não vejo muito elogio nos louvores. Eu vejo falar do que me agrada. Então esse povo ficou em dissensão por causa disso, porque não se aprofundaram na palavra. Interessante que Paulo começa no capítulo 3 falando: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, existem pessoas que estão na igreja, como aqui, eles já tinham um tempo que eles estavam. Paulo ficou 1 ano e meio com a cidade de Coríntios, trazendo a palavra, todo dia. Nós vamos para a igreja no domingo, na quarta, né? Nós temos as NDs. Todo dia a palavra era pregada, todo dia o evangelho, do arrependimento, da redenção, o evangelho da santificação, todo dia isso era pregado. Isso foi colocado na mente dele, como está escrito em Josué: não aparte da sua boca o livro dessa lei, como o próprio Deus falou para Josué. Uma palavra que viria futuramente para os reis,
Todo dia eles tinham que ter na cabeceira da cama essa palavra. Então Deus usou Paulo para poder falar com eles. E mesmo assim, com o passar do tempo, eles, já estamos aqui, já está tranquilo. Aí veio Apolo, aí veio Pedro, acrescentando, mas eles não se firmaram. Por que não se firmaram? Porque eram crianças espirituais. E criança, eu tenho meu neto de 3 anos, não posso dar qualquer coisa para ele. Eu não posso dar mocotó para ele, não posso dar feijoada, não posso dar uma comida mais sólida. Nós falamos de Jesus para ele. E é lindo quando a gente vai falar, ele sempre fala do Jesus. Eu fui orar essa semana com ele e ele falava: ora pela casa, vovô, ora pela casa. E quando eu abri o olho, eu acabei de orar, meu neto estava assim de frente comigo. Então o que acontece? Mas você é maduro, eu sou maduro. Eu posso me aprofundar, eu tenho que me aprofundar. E só para terminar, irmãos, em Lucas 12:47, está sendo falado sobre os servos bons, servos ruins, e Deus fala assim, é falado assim, vocês são culpados por não saber. Se você conhece a vontade de Deus e você não pratica, você está indo para o inferno. Se você não conhece, não se preocupou em praticar, você também está indo para o inferno. Aqui ele fala dos açoites. Você vai ser muito açoitado porque você conhecia e você não fez. Se você não conheceu, você vai ser pouco açoitado, mas você vai ser açoitado. Você vai para o inferno do mesmo jeito porque você não procurou conhecer. Então, meu irmão, eu não sei qual é a sua vida hoje, minha irmã. Eu não sei como está a sua profundidade no Evangelho hoje, mas se você não estiver se aprofundando no Evangelho hoje, você corre o risco de ser um crente carnal dentro da igreja, achando que você está fazendo certo, mas se você não tiver firmado na palavra, você pode estar causando divisão dentro da sua igreja. Se você não apoia, não concorda com aquilo que o seu irmão está fazendo, ore por ele. Se você acha que o seu irmão é melhor do que ele, você está dentro da palavra, porque a Bíblia diz que nós temos que considerar nosso irmão superior a nós. Não que ele esteja dividido comigo, mas se eu tenho ciúme porque ele é melhor, eu sou carnal. Se ele é melhor do que eu vou falar, eu vou orar, eu vou buscar para alcançar isso, porque se meu irmão alcançou, é porque ele se firmou em Deus e eu também posso. Graça e paz a todos, nos fortalecemos na palavra e no amor de Deus, em nome de Jesus.